Esse mês, nós comemoramos a Reforma Protestante do século XVI, quando o monge agostiniano Martinho Lutero afixou as teses na abadia do Westminster, ou abadia de Wittenberg, e com aquelas teses se iniciava a proclamação da salvação em Cristo Jesus pela fé somente, palco da graça de Deus, e começava toda a reestruturação da igreja cristã. Hoje nós iremos iniciar uma série de mensagens intitulada Maravilhosa Graça. E a primeira mensagem é a graça da justiça de Deus, a partir da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 16 a 17. Isso, nós faremos essa série de mensagens em homenagem aí o dia da Reforma Protestante, que é 31 de outubro. Então serão somente 3 mensagens nessa série. A de hoje, a graça da justiça de Deus. Como está escrito no texto bíblico: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, somente esses 2 versículos. Um dia, Lutero leu esse texto, e por testemunho dele mesmo, ele diz que foi como se os céus, as portas dos céus tivessem sido abertas para ele. Lutero vivia na cultura medieval, onde a igreja tinha criado todo um pavor de Deus. Quem era Deus? Deus era policiador, castigador, era o soldado universal à procura de pecador para castigar. O que sobrava para nós era tentar aplacar a ira de Deus com oferendas, promessas, sacrifícios. Justiça era punição. A palavra justiça já dizia: o juiz se levantou para fazer justiça, era para punir. Lutero vivia também nessa ansiedade. Quando um raio, ele ia numa viagem, um raio caiu próximo dele, numa árvore próximo dele, numa tempestade, ele considerou que era um sinal, e ali se entregou à vida monástica, se tornou um monge agostiniano. E como monge agostiniano, Lutero começou a padecer de jejuns, orações, sacrifícios, porque se sentindo pecador, procurava um jeito de se livrar dos seus pecados e assim ser aceito por Deus. Mas quanto mais fazia jejum, orações, sacrifícios, mais pecador se sentia. É claro, porque a lei nos mostra o pecado, mas não tem poder para nos livrar dele. Algumas vezes foi encontrado desmaiado de tanto jejum, de tanta oração. E o mestre dele, da abadia, percebendo que ele ia morrer daquela forma, então
o instruiu a ir ensinar teologia. E ele começou estudando os Salmos. E então até que barrou no texto de Romanos. Foi atropelado pela graça de Deus. É muito bom ser atropelado pela graça de Deus. A gente sai todo remendado para ser sarado. Assim foi Lutero. É quando ele diz, né? As portas do céu se abriram para mim. Por quê? Porque justiça agora não era o juiz punindo o pecado. Justiça era o juiz encontrando um escape para o pecador. E não o juiz condenando e abrindo as portas do inferno. Mas o juiz encontrando um escape para que a porta do céu fosse aberta ao pecador. É o contrário. A idade medieval, a igreja criou Deus policiador, enquanto a Bíblia nos revela o Deus perdoador. Por isso, a justiça de Deus se tornou graça de Deus aos olhos de Lutero. Aí o tema da nossa mensagem, a graça da justiça de Deus. Porque na idade medieval não era, a justiça de Deus não é graça. A justiça de Deus é pesar, é penalidade. Mas o que esse texto nos traz em relação à graça da justiça de Deus? Ora, é possível entender esse texto a partir de Paulo. Sentiu o que Paulo sentiu, viveu o que Paulo viveu, também descobrindo essa graça maravilhosa da justiça de Deus. Porque nós queremos ter o quê? O mesmo sentimento paulino em relação à justiça de Deus. Qual sentimento? Não se envergonhar do Evangelho. Como pregar ao mundo? Deus. Como declarar ao mundo? Deus. Como tornar Deus pertinente? Como falar de Deus, testemunhar sobre Deus, evangelizar o mundo com Deus, não se torna uma vergonha? Como se sentir bem, trazendo Deus na vida, na boca, no pensamento, em tudo que somos e fazemos. Ter o sentimento de Paulo, missionário, que percorreu quase o mundo todo conhecido da época, que Deus se tornava para ele não vergonha, mas uma realização pessoal. Mexia com estima, com sentimentos, com atitudes, tudo gerando bondade e gratidão nele. Queremos ter o mesmo sentimento paulino, quando diante da justiça de Deus, sentimento não de vergonha, mas de exaltação à maravilhosa graça da justiça de Deus. De tal forma que não recuamos, mas avançamos para a justiça de Deus, para pregar a justiça de Deus, para viver a justiça de Deus. Porque Deus não é um policiador, mas um perdoador de pecados. Segundo, nós queremos ter a mesma convicção do poder de Deus que Paulo teve, que Lutero também teve. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Lutero tentou, através de jejuns, orações, noites não dormidas, procurando o poder
nas obras de perdoar pecados. E descobriu que o poder está no Evangelho, em Cristo, na graça de Deus, na justiça divina de perdoar pecados, encontrar um escape para o pecador. Sim, quero ter a mesma convicção do poder de Deus como Paulo teve e Lutero teve, de que o Evangelho é poder, que não importa quem estamos olhando, Deus pode transformar. Principalmente se estamos olhando para nós, Deus pode transformar. Porque a luta de Lutero é que ele olhava para si e dizia: não dá. Tantas esmolas, tanto mais é revelado que maligno eu sou. Tantas orações, tanto mais meu coração me diz: seus pecados, suas inclinações, suas tentações superam essas orações, esses jejuns. Aí Paulo grita a partir da alma, que é a nossa própria alma: quem nos livrará dessa morte? Através do poder de Deus que está no Evangelho, Evangelho que cremos, que diz: salvação e perdão era pela fé somente na pessoa de Jesus. Temos que ter o sentimento de Paulo e de Lutero, não se envergonhar do Evangelho, da justiça de Deus, e ter a mesma convicção do poder de Deus que eles tiveram. Tudo é possível para Deus. É possível Ele transformar pecador e perdoar os seus pecados. Terceiro, ter a mesma fonte de revelação que Paulo teve e que Lutero teve: o Evangelho da graça e da glória de Deus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quem é o poder de Deus? O Evangelho. Como Lutero entende Deus, a justiça de Deus? Pelo Evangelho. É no Evangelho que é nos revelado Jesus, justiça de Deus. É no Evangelho que o justo morre pelo injusto, o santo pelo pecador. Essa é a fonte de toda a revelação. Queremos entender a justiça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Queremos compreender Deus somente através do Evangelho. É quando o Evangelho nos revelado, a vontade de Deus pelo Evangelho nos é revelada, que é possível eu e você dizer como Lutero: as portas do céu se abriram para mim. Essa é a fonte da revelação. Não são os profetas modernos, não são as obras, nada disso. É o Evangelho a fonte da revelação. Quem não lê o Evangelho, a Bíblia, a palavra, quem não encontra luz pela palavra, jamais encontrará claridade na vida. Porque é o Evangelho. Foi justamente lá na biblioteca do mosteiro, naquela Bíblia acorrentada, que Lutero abriu a palavra e foi dito para ele, através da iluminação do Espírito Santo, que
Fé somente em Jesus traz o perdão de Deus. Quarta, nós queremos ter a mesma causa. A graça pela fé justifica. Por quê? Como? Qual a causa disso acontecer? Graça que pela fé em Cristo nos justifica. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Essa é a causa. Não são as esmolas, os jejuns, as orações, as penitências, as romarias. Lutero fez tudo isso e abundantemente. Talvez são poucos os que na história humana fez tanto como Lutero lá no mosteiro. Se não tivesse se tornado protestante, seria um santo hoje, santo católico. E talvez na biografia dele estaria escrito: o homem que mais jejuou, rezou e fez penitência pelos seus pecados. E todos faziam romaria, orações e penitências pelo nome da santidade de Lutero, o homem que mais jejuou, orou, rezou e fez penitência para perdão dos pecados. Só que a causa do perdão de nossos pecados é a graça de Deus, a justiça de Deus pela fé. Somos justificados pela fé somente na pessoa de Jesus, e isso é obra da graça de Deus, da justiça de Deus, do Deus que não é o capitão universal em busca de pecador para castigar, mas o Deus Criador dos céus e da terra, que procura o pecador para justificá-lo dos seus pecados através da fé em Cristo Jesus. Queremos ter o mesmo resultado que Paulo teve e que Lutero teve, com essa graça da justiça de Deus, a salvação do pecado. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Salvação de quê? Quando Jesus estava para nascer, o anjo disse para José: você chamará ele de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Daí o nome Jesus, salvação, Salvador. Deus é salvação. Sim, o mesmo resultado. A graça da justiça de Deus justifica os pecados. E justificar pecado é desculpar pecados. Deus não chega e diz: vamos dar um jeitinho. Não. Justificar pecado é perdoá-lo e deles nem lembrar mais. E aí depois nos indica um caminho: vai, não peques mais, para que não te aconteça mal pior. Mesmo resultado: salvação dos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna. E por último, queremos ter a mesma realidade cristã que Paulo teve, que Lutero também teve,
nessa graça da justiça de Deus. A fé, que é a graça que se torna viver cristão. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Aí Paulo nos faz entender que nós não andamos por vista, mas por fé. Se Lutero vivia por jejuns, orações, esmolas, sacrifício, é revelado pelo Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo vive por fé, viverá por fé. Ele compreende pelo Evangelho que a fé se torna um viver cristão. Tudo que fazemos agora, conforme a graça da justiça de Deus, é pela fé em Deus. De tal forma que, se o nosso trabalho não é por fé, é pecado. Se as nossas obras não é por fé, é pecado. Até um bem que fazemos, se não for por fé, é pecado. Por quê? Porque foi realizado sem depender da graça maravilhosa de Deus. Então é usurpação, é egoísmo. Não fazer as coisas em nome do Senhor, para honra e glória de Deus. Queremos viver a mesma realidade cristã, fé como graça de Deus que se torna vida cristã. Veja que é a graça da justiça de Deus que está atuando na nossa vida. Eu acredito que você nunca precisou de um juiz, mas não tem coisa melhor. É difícil saber, é quase impossível, mas eu acho que seria a melhor coisa saber que você vai para uma audiência e o juiz é favorável a você. Agora, a pior coisa seria saber que o juiz é contrário a você. Olha, não tem advogado nenhum que dê jeito. O juiz não é favorável. Mas se ele é favorável, o acusador lá pode se espernear. O juiz é favorável a você. Ele vai criar mecanismos, meios. Pode até condenar, mas alivia a condenação. Cria mecanismos para você viver em liberdade. Pode ser condicional, mas ele é favorável a você. O juiz é favorável a nós. Enviou o Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós pecadores. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Ressuscitou pelo poder de Deus, sendo nós pecadores. Media a nossa causa dia e noite, sendo nós pecadores. Enviou seu Espírito Santo para iluminar nossos corações, de forma que o Evangelho nos revele Jesus, sendo nós pecadores. Porque a graça desse juiz é justiça. É justificação do pecador. A filosofia dele, o jeito dele fazer justiça e julgar é justificar o pecador e não condenar. Todos os meios para que eu e você
tenha dele o perdão, porque ele é compassivo, ele é bom, ele é misericordioso, ele é justo, e a sua justiça se revela, não na condenação, mas na salvação do pecador. Não é por acaso que Lutero enfrentou até a morte, porque não tem como desistir quando descobrimos a beleza, a grandeza da justiça de Deus. Não tem como ir de cabeça erguida, confiante, cheio de esperança, quando se sabe que o juiz é favorável a nós. E vai ouvir o nosso advogado, e vai entender o nosso advogado, e dará o veredito final: perdoados são os teus pecados, e dele nem me lembrarei mais. Com a graça dessa justiça, devemos, como Paulo e como Lutero, nunca nos envergonhar do que somos e do que temos e do que pregamos. Estarmos convictos do poder de Deus. Transforma pecador, sim, eu e você. Jamais negligenciar a luz do Evangelho. Lembre-se de que a causa do que temos é a graça de Deus pela fé em Jesus. Que nos conduz à salvação dos nossos pecados, para vivermos no dia a dia essa graça. Você e eu, justo, vivendo por fé. E justo aqui não é eu não tenho erro, nem você não tem erro. Não é isso. Justo é aquele que foi absolvido da condenação. Vive agora por fé. É o justo, né? A gente pensa no justo se só quer ser justo, né? Mas pensa que eu não conheço você? Não. Justo é aquele que foi justificado. Estava lá como réu, mas agora saiu pela porta justificado, né? É justo. É justo. Estava preso, era preso, mas agora é livre. Ele é justo. Agora nós vivemos somente pela fé, sem confiar mais nas manias das religiões, nas manias e crendices humanas. Nós confiamos só em Deus e entregamos tudo que temos e somos a Ele. Quer na vida ou quer na morte, nós pertencemos a Deus, somente a Ele, porque foi Ele que nos justificou dos nossos pecados. Então é maravilhosa graça, é a graça da justiça de Deus. Lembra que é dito na Bíblia que melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens? Exatamente. Na Idade Média ninguém pensava assim. Melhor era cair na mão dos homens, né? Porque nas mãos de Deus era condenação certa. Não. Aquele que cai nas mãos de Deus. É certo que Ele será um juiz favorável. Por isso, busque Deus, viva Deus, creia em Deus. Ele é favorável. É a maravilhosa graça, é a graça da justiça de Deus sobre nossas vidas. Você é protestante,
Você é crente, então não perca jamais a convicção da graça, da justiça de Deus. Justiça de Deus, Ele perdoando os nossos pecados, Ele nos salvando dos nossos pecados. Deus, juiz favorável a nós pecadores. Vamos orar. Eu te louvo e te agradeço, Deus, pela tua bondade, rica bondade, misericordiosa bondade, revelada no Evangelho, justiça de Deus, favor que nós não merecemos. Dá-nos, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, que tenhamos essa mesma convicção, sentimento, sejamos levados sempre a essa mesma fonte, para ter a mesma causa, o mesmo resultado e viver essa mesma realidade da fé como graça, maravilhosa graça, da tua justiça sobre nós, que nos livra do poder do pecado e da morte, nos conduz e mostra Jesus, e nós continuamos olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Dessa graça queremos, maravilhosa graça. Por ela, se for preciso, enfrentaremos como Lutero e como Paulo enfrentou o mundo todo, porque ela é melhor do que a vida. Em Jesus. Amém.